A paz do Senhor para todos. Eu vou ler como base para esta 31ª aula do curso introdutório de missões, Atos capítulo 18 e o versículo 1. O destaque aqui é Paulo na cidade de Corinto, a capital da província romana da Acaia. Ali Paulo aproximou-se de um judeu chamado Aquila e sua mulher Priscila e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque sua profissão e a deles era a mesma, isto é, fazer tendas, fazer barracas. Versículos 2 e 3. E todos os sábados ele falava na sinagoga e convencia os judeus e os não-judeus. Porém, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus é o Cristo. Versículos 4 e 5. Como resultado, muitos creram no Senhor Jesus, inclusive Crispo, chefe da sinagoga, ele e toda sua casa. Ok, então aqui nesta segunda viagem missionária, sabemos que Paulo esteve no sul da Galácia, esteve também na cidade de Troade e na cidade de Filipos, já na Macedônia, Tessalônica, Bereia e agora na Grécia, esteve também na cidade de Atenas e depois ele foi para a cidade de Corinto. Então aqui já o vemos na cidade de Corinto, né? Ele se juntou a aquele casal abençoado, que foi uma bênção no seu ministério, né? Eles expuseram suas vidas aí pelo apóstolo, né? Isso Paulo expressa em uma de suas cartas, né? Eles arriscaram suas vidas aí pelo apóstolo. Isso muito nobre aí da parte desse casal abençoado, né? Ok, a incredulidade era enorme nessa cidade de Corinto, o pecado também, existia uma deusa falsa aí, que tinha um templo aí nessa cidade, era uma cidade cujo comércio era enorme. Nessa cidade, muitas pessoas era uma cidade abarrotada de pessoas aí de vários lugares do mundo. O comércio aí era enorme, um lugar muito estratégico. E aí, nesse lugar com tanto comércio, a prostituição, o pecado também era enorme, porque disse que centenas de prostitutas cultuais serviam a essa deusa aí nessa cidade, né? E assim o pecado era terrível, né? E o apóstolo aí pregou a palavra de Deus durante 1 ano e 6 meses, né? Uma igreja maravilhosa foi fundada aí nessa cidade, né? Paulo, inclusive, escreveu algumas epístolas aí para os irmãos aí da cidade de Corinto, 2 epístolas, né, que temos hoje conosco, 2 epístolas escritas aí pelo apóstolo Paulo para esta igreja. Disse que houve também uma outra epístola, mas essa outra epístola se perdeu, não sei o que aconteceu, que nós não temos essa epístola hoje para desfrutar aí dos seus ensinamentos, lamentavelmente, né? Mas o apóstolo, ele chega aí na cidade de Corinto meio desanimado, porque ele viu muita incredulidade lá na cidade de Atenas, né? E agora essa cidade aí corrompida, com tanta
prostituição, com tanta miséria, né? Mas, certa noite, Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas desta cidade são minhas. Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus àquela gente. Versículos 9 a 11. Portanto, sabendo que Paulo estava experimentando fraqueza, temor e tremor, quando chegou nessa cidade, 1 Coríntios 2 e 3, mostra isso, Deus o encorajou através do casal, né, Aquila e Priscila, o capítulo aqui 18, versículos 2 e 3, dos irmãos que supriram a sua necessidade, 2 Coríntios 11 e 9 e Filipenses 4 e 15, e também através da visão celestial. Então o Senhor sabe como animar os seus servos, né? A missão era dura, né? Ser missionário não é fácil, né? E principalmente naquela época e principalmente também pelo trabalho que Paulo fazia, porque ele era, como eu já disse, um estrategista, ele não ficava muito tempo em uma cidade, e até mesmo por causa da perseguição que era cruel, né? Como aqui mesmo ele estava temeroso, ele não estava temeroso por causa do pecado que era enorme, não, era por causa da perseguição. Os judeus invejosos, etc., e outras pessoas que o inimigo utilizava para perseguir, né, os cristãos. E principalmente o apóstolo Paulo, ele era muito perseguido, ele era um alvo aí dos judeus invejosos que queriam matá-lo, né? Mas Deus o animou, ele teve à noite aí essa visão maravilhosa, então foi animado através dessa visão, animado também através do casal, que era um ânimo aí para o seu ministério, através da chegada aí dos missionários para o ajudar e as ofertas, né, que lhe deram aí mais oportunidade para trabalhar, como diz aqui, que Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, depois da chegada dos missionários aí, Silas e Timóteo. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e nesta lição, então, a gente aprende aqui sobre a ajuda do Senhor. Deus sabe como proporcionar ajuda para os seus servos, né, em todas as circunstâncias. Então, aqui, o destaque é a ajuda do Senhor. Então, todos nós devemos ter em mente que temos um Deus poderoso que cuida de nós. Ele não desampara os seus servos. Ele sempre está conosco, todos os dias, como ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E os missionários que trabalham na seara do Senhor, no campo transcultural, eles são testemunhas de como Deus os ajuda. Nós que já trabalhamos na Argentina, ainda nos anos 80, né, e início dos anos 90, e também na Venezuela, 5 anos e meio, né, Honduras, na América Central, agora no Uruguai, já há 5 anos no Uruguai, nós temos experiências maravilhosas aí de como Deus nos ajuda nas enfermidades, né? Minha esposa já quase morreu, foi operada, parece 7 ou 8 vezes, né? Já fui operado também já algumas vezes, né? E doenças tremendas, né? E o missionário é como um soldado de linha de frente, né? Muitas vezes ele é ferido, né? E tive que retornar do campo para ser operado,
né? Então, uma doença é como um tiro aí que você recebe e é ferido e vai se tratar na base, né? Então, mas Deus sempre esteve conosco, nos ajudando, nos animando, né? E hoje, apesar de a gente já ter passado por tantas dificuldades, né, estamos no campo fazendo, pregando a palavra do Senhor, fazendo o que Ele quer, né? Claro que agora, na época da pandemia, não estamos evangelizando como eu evangelizava, saía para evangelizar, distribuir folhetos, etc. E minha esposa ia sempre no hospital para fazer o trabalho. Agora já não fazemos. Estamos aguardando aí no Senhor. Mas continuamos trabalhando, né? E a palavra de Deus não está presa, né? Continuamos trabalhando, fazendo a vontade do Senhor. Então é isso aí. O destaque é a ajuda do Senhor. Paulo foi consolado através, né, do casal, Aquila e Priscila, através dos missionários que chegaram lá da Macedônia, Silas e Timóteo, através da oferta, que provavelmente eles trouxeram, e através da visão celestial. Deus o consolou de uma maneira maravilhosa. Tanto é que ele permaneceu aí 1 ano e 6 meses, 18 meses, né, fazendo a vontade do Senhor. E uma bela igreja foi fundada aí nessa cidade. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.